Hallo, Johannes! E aí, pessoal, vocês estão bem? Hoje nós vamos para a nossa quinta aula de neerlandês, ou holandês, se vocês preferirem, tá? Ah, Hoje vai ser uma aula bem chatinha, tá? Porque é ortografia. Eu falei para vocês que no holandês as aulas mais pesadas ou chatas serão de grafia, ortografia, fonologia, serão as aulas mais chatas, tá? Incrível que pareça, as aulas de verbos serão muito fáceis e muito simples, tá? O holandês, como eu falei, é da mesma família do inglês, então a parte chata dele mesmo é essa coisa de sílaba, som, grafema, as letras, né? Como é a aula de hoje, tá? Depois vocês vão ver que vai ficar mais fácil as aulas. É... que mais? Bom, esse conteúdo é para o homeschooling. Para quem tiver interesse no holandês ou no neerlandês, pode usar também, tá? Eu vou ensinar vocês a pronunciar e escrever as palavras, ok? E para ficar mais interessante a aula, os idiomas, né, eu estou trabalhando com mais de uma disciplina. Então, por exemplo, teve aula que eu falei de botânica, teve aula que eu falei de biologia, de sociologia, antropologia. Acredito que vocês nem perceberam, mas eu falei nas aulas. Eu falei, né, sobre vários itens, né, diferentes, assim, história, geografia, e hoje eu vou trazer um pouco de turismo, tá? E se eu encontrar alguma arquitetura interessante, alguma coisa de artes, eu vou citar no meio, tá? Então hoje eu vou trazer dois países para vocês, porque o holandês surgiu em duas localidades ali, na região ali da Holanda e da Bélgica. Então eu vou trazer os dois países para vocês, tanto da Holanda quanto da Bélgica. Eu vou mostrar cidades de lá, tá? Para quem tem interesse, os dois países são bons, tanto da Holanda quanto da Bélgica. Eu moraria nos dois, porém eu tenho preferência pela Holanda. Eu gosto mais da Holanda, tá? Até porque lá tem homeschooling, lá você tem qualidade de vida, o seu salário é bem visto, a educação é de primeiro mundo e assim por diante, né? Ok? Mas para quem gosta de música, de artes e de saxofone, porque a Bélgica criou o saxofone, é lá que vai, tá? Para a Bélgica, tá? O jazz é um gênero musical que surgiu nos Estados Unidos, mas por causa da Bélgica ter criado o saxofone, então em algumas localidades, né, alguns lugares toca-se jazz também por causa do saxofone. Música clássica é muito comum na Holanda, música barroca, música pop, tá bom? Então vamos lá. Vou começar mostrando aqui para vocês como pronuncia, como fala, ok? Vamos lá. Lei, faith. Lei, faith. Lembra muito inglês, né? Class 5. Aqui no caso é lei, faith, tá? Faith, 5, lei, aula, tá? Bom, aqui tem duas formas de falar ortografia, tá? No holandês. O holandês, como eu falei, parece que não, né? Mas o holandês é uma língua que eu posso dizer que é culta. Ela tem muitas traduções, muitas formas diferentes de falar a mesma palavra. Aqui eu posso falar ortografia, escrever ortografia com F, tá? Com TH. Ou eu posso usar o spelling less, tá? Semelhante ao inglês também, tá? Então, vandaag is spelling less. Hoje é ortografia, hoje é aula de ortografia, tá? Vandaag é hoje. Is é o nosso spelling less. Ou se você não quiser usar essa palavra porque acha difícil, pode usar a palavra ortografia, tá? Que termina com e com I, tá? Só que só pronuncia o I e é com TH, tá? Ok? Laten we gaan. Laten we gaan. Vamos lá? Vamos lá. Vou dar umas dicas para vocês. Anotem aí. As dicas são, na verdade, são regras, né? Como eu falei, é bem chatinho o holandês. Eu vou tentar ajudar vocês aí na medida do possível. Vamos lá. Bom, eu já trouxe aqui para vocês logo de cara a capital da Holanda, Amsterdã ou Amsterdão, tá? E vamos aprender a usar o dígrafo CH, tá? CH é a junção de duas letras que emitem um som só, que é o dígrafo, tá? Então, no caso aqui, vamos aprender a usar o CH, tá? Esta aqui é a capital da Holanda, para quem não sabe, tá? Vamos lá. Dos Países Baixos, ok? Vamos lá. Tentei deixar o mais simples possível para vocês, tá? Então, vamos lá. Há uma combinação que não obedece às quatro regras descritas no CH, tá? Que eu ainda não falei para vocês.
Essa combinação nunca se separa. Esse é um modo diferente de se escrever a letra G, por exemplo, que em holandês tem som de R. Por essa razão, consideramos como uma única consoante. As palavras abaixo não são separadas em três consoantes, por exemplo, C, H e T, mas em duas, CH e T, porque são dígrafos. Entendem? Aqui está a palavra, eu vou pronunciar com vocês, aqui está a tradução, e aqui no meio nós temos a separação das sílabas, tá? Para quem tem dificuldade. Então vamos lá. Lembra que eu ensinei que no final de palavra o E com N tem som de A? Sim, tá? Ai, vamos lá. Peço perdão pela minha voz. Larra, 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 tá? Som de A. Você fala um A como se estivesse puxando pro E, o nosso E. Larra, larra, tá? Larra, larra, tá? É o rir, ok? Riho, riho. Aqui é som de O, riho, tá? Surta, surta. Suspirar, ó, duas sílabas. Krachta, krachta. Força, energia, tá? Ok? Som de A, ó. Rechter, rechter. Juiz. Aqui não fala o E, tá? Monarquia, monarquia, monarca, tá? Só presta atenção nas palavras, tá? Ok? Então, por que eu estou ensinando o CH? Porque na hora de separar a sílaba, elas vão ficar junto, tá? Então, essas aqui são exemplos de palavras que vamos usar o CH, tá? Ok? Vamos lá? E, claro, observando a quarta regra, se CH é considerado uma consoante, colocamos CH no final da sílaba como Kurtzir, Kurtzir, que o G tem som de R. Kurtzir. Ambitnar, tá? Quando esse B a gente pronuncia separado aqui, tá? Ambi, como se fosse uma sílaba, tinar, ambitnar, tá? Senão, a próxima sílaba começa com CH e a outra consoante, o que deixará difícil de pronunciar. Sim, as palavras daqui são ruins de pronunciar. Tá? Bem ruins, na verdade. Vamos lá. Burgt, tá. Burgt, tá. Ok? Castelos. Burgt, tá. E com N tem som de A. Burgt, tá. Ok? Certo? Novamente, termina com E com N, tem som de A. Aquele A que puxa pro E. Burgta, 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 tá? Tá gravando? Tá, tá gravando. Ah, continuando. Então, castelos, ok? A sílaba não se separa assim, ok? A razão de CH ser considerado uma consoante é simples. Veja o que acontece se tratamos como duas consoantes a palavra laha, laha. Seria dividida em lakha. Ficaria estranho, tá? Não é assim que faz. Então, por isso que é junto, é um dígrafo. Isso muda completamente a pronúncia, pois o C, em final de sílaba, é pronunciado como K. Então, ficaria lak, tá? Diferente daqui que é laha, laha, tá? E aqui ficaria lakhan, ficaria diferente, tá? E temos também outro problema, sendo o comprimento da vogal, mas falaremos disso mais tarde, tá bom? Então é ruim de pronunciar, como eu falei para vocês, ok? Nós temos aqui o emprego do dígrafo EE, que são duas vogais, tá? Que é semelhante ao inglês, vai ter aquele som de E puxando pro I, tá? Ok? É um E que puxa pro I, tá? Bruxelas é a capital da Bélgica, tá? Para quem não sabe, essa aqui é a capital, ok? Mais regrinhas chatas, né? Vamos lá. Há duas situações em que o EE forma o fim de uma sílaba interna de uma palavra.
Por exemplo, palavras compostas. O composto é formado por uma palavra terminada em -e mais uma outra palavra. Ok? Como está aqui, por exemplo. Melopa, melopa, melopa. Ok? Que é o ir, caminhar, por, ao, longe de. Que mais? E temos esta palavrinha aqui. Teacup, teacup. Ok? Então, xícara de chá, teacup, teacup. Tá? Melopa, melopa. Tá? Ir, caminhar, por. O plural de um substantivo terminado em -e normalmente se forma o plural pela adição do em, que é aquele som de A, à forma do singular. Então, aqui, ó, vai juntar isso aqui com isso aqui. Então, veia, zeia, veia, dores de parto. Zeia, mares, tá? O que acontece? É uma regra do holandês. Vocês perceberam que tem 3 E aqui, certo? Então, o que que eles fazem? Aí usamos o acento para indicar, tá? Usamos a trema, que é um acento, tá? Então, vai ficar com som de A. Venha, zenha, tá? Então, quando repetir o E 3 vezes, aí usa o trema, tá? Neste caso, tá bom? São umas regrinhas bem chatas, tá? De pronúncia, escrita. Como eu falei, a parte mais difícil do holandês é essa. Até para mim, que fala holandês, que pratica, que usa, né? Claro, eu não uso com a mesma frequência que os outros idiomas, por exemplo, né? Mas mesmo para mim é difícil essa parte. Vamos lá. A letra E é a única vogal que pode aparecer duplicada no final de uma palavra, tá? O motivo disso está relacionado ao E mudo. Lembre-se de que a regra prática segundo a qual um único E no final de uma sílaba sempre constitui um E mudo, tá? Como a gente fez aqui, ok? Porém, e se quiséssemos que uma palavra terminasse com E longo? O único modo de assegurar isso é escrevendo 2 Es, violando a regra que proíbe uma sílaba de terminar em 2 vogais idênticas. Não se esqueça de que isso somente se aplica a um E longo e no final de uma palavra. Então, aqui temos E longo, ó. Ok? Melopa, dicop, venha, zenha. Ok? Aqui é um exemplo de um E longo aqui, tá bom? Trouxe aqui para vocês conhecerem a cidade de Roterdã, que tem uma arquitetura peculiar, né, que fica nos Países Baixos, Holanda, ou Roterdão, tá? Agora o emprego da letra E, separado. Um E só, tá? Regra importante. Um E átono é sempre mudo, ok? Então, por exemplo, como no inglês, the cat, tá? É sempre mudo, tá? Pronuncia-se o E mudo como na palavra inglesa. Isso requer um pequeno esforço, pois é difícil para falantes de outros idiomas determinar qual é a sílaba tônica. Entretanto, bons dicionários indicam a sílaba tônica, como eu já falei para vocês usar o dicionário, tá? Neste capítulo, as sílabas tônicas de todas as palavras que contêm os Es abertos estão sublinhadas, tá? Nos exemplos seguintes, as sílabas tônicas estão sublinhadas e os Es mudos em negrito. Não é preciso dizer que os tônicos podem ser longos ou breves, tá? Como aqui, ok? Pequena. E com N no final de palavra é som de A. Ferkena. Ok? Ferkena. Verkelik. Verkelik. Tá? Vetende. Vetende. Tá? Requena. Requena. Calcular, ó. Refangen. Refanha. Tá? Aqui o E é quase imperceptível, tá? O som do A. Tá? Então é um A que puxa pro E. Refanha. Refanha. Tá? É quase um E, mas é um A. É quase imperceptível aqui. E aqui é som de F, tá? Bedela, 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 tá? Essa palavra é ruim de falar, hein? Essa é bem ruinzinha de falar. Vamos lá.
Betrausra vardi. Betrausra vardi. É bem ruim de pronunciar, aqui é como se fosse um som de A novamente, ó. Betrausra vardir. Que aqui é som de R. Betrausra vardir. E aqui, bedela. 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 A diferença aqui, ó, que aqui é mais forte o D e aqui é mais forte o B. Bedela. Bedela, tá? Então a diferença de pronúncia, tá bom? Que mais? Não, acho que daqui é só isso. Deixa eu ver. Regra prática. Um único E aberto no final de uma palavra é sempre mudo, como estes exemplos aqui, certo? Revont, revont, vard, binek. Esse E não pronuncia. Binek, binek, tá? Onde está sublinhado, uma das vogais não pronuncia, tá? Por isso que está sublinhado. Lente, lente, tá? Ok? Vimos tudo? Vimos tudo, né? Explorar, conhecer, vimos tudo aqui. Aí, agora temos a cidade de Antuérpia, tá? Que fica na Bélgica, tá? Para quem quer conhecer os paisagismos, a arquitetura, recomendo, tá? Vocês vão ver que até mesmo em alguns momentos a Bélgica tem uma arquitetura bem parecida e alguns costumes parecidos com o holandês, tá? Com os holandeses, tá bom? Emprego do dígrafo o I com J e a letra Y, tá? Vocês vão ver que tem uma semelhança aí. Vamos lá. Em holandês, a combinação de I com J constitui uma vogal, no caso nosso um dígrafo, que soa mais ou menos como um EI, tá? Mais ou menos. Não é sempre que tem esse som. Tem hora que tem som de A, tem hora que tem som de I, tá? Máquinas de escrever antigas tinham uma tecla diferente para a letra EI, tá? Mas hoje em dia se digita as duas letras I, depois o J, tá? Por considerarem I, EI, né, como uma única letra, sempre se coloca em maiúsculo tanto o I como o J, quando eles estão no começo da frase ou de um nome próprio. Semelhante ao inglês, tá? Com o I, tá? Ok? Como é o caso aqui. Het IJsselmeer. IJsselmeer. Tá? Como eu falei, vai ter hora que vai lembrar um som de E e vai ter uma hora que vai lembrar som de A. Het IJsselmeer. Het IJsselmeer. Um lago holandês. Iceberg. Iceberg. Tá? Um distrito em Amsterdã. Ice smelt by 0 graden Celsius. Ice smelt by 0 graden Celsius. Mais uma vez. Ice melt by 0 graden Celsius. Tá? Ok? É um som de E que puxa pro A, como se fosse um I. Diria que lembra mais o I do que o nosso E. Né? Vamos lá. Quando se lê o alfabeto em voz alta, se fala ei, I, tá? Quando na realidade se escreve Y, tá? Geralmente se pronuncia o Y como IE, IE. Mas quando é mencionado no alfabeto, também é pronunciado como EI, como IJ. A letra Y não é usada em palavras originais do holandês. Somente aparece em palavras importadas de fora, como baby, derby, listen, tá? A letra Y é também a única letra do alfabeto holandês que tem um nome, tá? Como acontece com o espanhol e grego, certo? No espanhol temos esse termo aqui, Griekse, ai, Griekse, ei, tá? Ou Y, como conhecemos, tá? Já que tem mais de uma forma de pronunciar, você pode pronunciar com a forma que achar melhor aqui no caso. Tá? Acabou já? Acabou rápido a aula. Então tá. Pessoal, então essas são as regras do holandês, tá? São regras chatinhas, como eu falei. O holandês, eu mostro para vocês as duas pronúncias porque tem mais de uma forma de pronunciar. Lembra, o holandês, ele pode ser considerado, devido à quantidade de vocabulário, à quantidade de palavras que tem, e como eles tentam sempre
ter tradução para tudo, né? E como temos o holandês da Holanda, temos da Bélgica e temos de outros países, a pronúncia muda, tá? Não vai achando que, eu vou ensinar um jeito só de falar, eu vou ensinar os dois, né? Se tiver três formas, eu vou ensinar as três, se tiver quatro, as quatro, tá? Como eu faço em outros idiomas, eu ensino o inglês americano e o britânico, aqui é a mesma coisa. Então vão ter algumas palavras que eu vou usar o holandês da Holanda e vai ter algumas que eu vou usar o da Bélgica, tá bom? Ok? Então, por isso que eu mostro as duas pronúncias quando tem, né? Umas tem mais som de E, outras tem mais som de A. Tem umas que é quase imperceptível para nós, tá? Então é isso, tá? Totzins é o nosso tchau. Espero ter ajudado vocês e enriquecido aí com o idioma, tá bom? É isso aí, valeu, falou!